Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, professor Emerson, e estou aqui novamente para trabalhar o quê? Literatura que a gente tanto ama. E para dar continuidade nessas aulas de literatura, vamos relembrar um pouquinho daquilo que a gente já viu? Estão lembrados que nós fizemos a leitura de uma crônica? A gente falou bastante de uma leitura divertidíssima de um autor chamado Luiz Fernando Veríssimo? Pois é, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do quê? Leitura de crônicas. Mas hoje eu trouxe um autor diferente para vocês. Um autor chamado Antônio Prata. Será que você já ouviu falar dele? Será que você conhece? Conseguem perceber como esse autor parece ser bem mais jovem? Então vamos conhecer um pouquinho do autor? Olha só, Antônio de Góes de Vasconcelos Prata é escritor, cronista e roteirista brasileiro. Prata é filho também do escritor Mário Prata. Olha só, um escritor, filho de outro escritor. Não lembra o nosso Luiz Fernando Veríssimo? Lembra? Luiz Fernando Veríssimo, também filho de outro escritor. E o Prata, dentre suas obras publicadas, podemos encontrar coletâneas de crônicas e também obras infantis. Trouxe para vocês 2 exemplos. Olhem só, eu tenho uma coletânea de crônica chamada 30 e Poucos e tenho também um dos livros, é apenas um dos tantos livros infantis que o Antônio Prata tem. E para a gente já ir mergulhando nessa viagem literária, o que vocês acham da gente contextualizar a leitura de hoje? Vou colocar uma imagem para vocês, quero que vocês prestem bastante atenção. Eu tenho quase certeza que vocês conhecem essas imagens. Lembram? Terra Nostra, te lembra alguma coisa? Alguma coisa que passou na TV? E o Cravo e a Rosa? Te lembra também? Será que essas duas coisas são ali parecidas, o mesmo gênero? Será que você viu? Será que você assistiu? Será que você gostou? Ixi, professor, mas a gente vai começar a falar disso agora? Não, nós vamos continuar falando de literatura, mas a gente está entrando nessa literatura de hoje. E olha só o que mais eu trouxe para vocês. Esses filmes, vocês conhecem? O Rei Leão, 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Depois nós temos Romeu e Julieta e Shakespeare Apaixonado. Trouxe para mostrar para vocês os filmes, olha só. Tenho aqui esses filmes. E tenho também o quê? Essa edição do Rei Leão, que é bem bacana também, do filme. E por que será que nós estamos falando dessas obras? O que elas podem ter em comum? Opa, parece-me que Romeu e Julieta nós já conhecemos de algum lugar. E ali nesse último filme, será que a gente já não tem uma dica de quem que nós podemos falar hoje? Claro, nós vamos falar de quem? William Shakespeare. Olha só, William Shakespeare nasceu em 1564 e faleceu muito novo em 1616. Faz bastante tempo, mas, vamos agora conhecer esse autor. E para isso nós vamos fazer o quê? Viajar. Nós vamos sair daqui de Curitiba e nós vamos lá para a Inglaterra, conhecer. Olha como é distante e nós aqui com tanta distância, a gente consegue conhecer esse autor e algumas das suas obras. Olha só, William Shakespeare foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, nascido em Stratford. É considerado até hoje, lembram? 1616, a data da morte dele, e ele é considerado até hoje como um dos maiores escritores mundiais. Shakespeare escreveu poemas, dramas, tragédias e comédias. Acredito que muitos vocês já conhecem. Tanto que eu trouxe para vocês exatamente esses filmes para a gente ter uma noção. Você sabia, por exemplo, que o Rei Leão, o filme O Rei Leão, ele é baseado em uma das obras de Shakespeare? Sabia disso? Professor, sério? Sério? Mas qual obra? Hamlet, uma obra famosíssima de Shakespeare. E depois nós temos, claro,
10 coisas que eu odeio em você, uma comédia romântica. Olha, o Shakespeare escreveu comédia, o filme é uma comédia, eu vou gostar desse. Com certeza você vai, porque ele é baseado em A Megera Domada. E depois, claro, nós tivemos aí algumas obras cinematográficas também homônimas. Então, Romeu e Julieta transformou-se em Romeu e Julieta também no cinema. Hamlet depois também transformou-se em Hamlet no cinema. Mas, professor, e aqueles nomes daquelas novelas? Pensa que eu esqueci? Não esqueci, não. O que nós temos ali em Terra Nostra? O que nós temos em O Cravo e a Rosa? Será que os casais estão certos? Será que dá certo? É tudo lindo? Eles se conhecem e vivem uma vida feliz? Ou será que nós temos ali um amor proibido? Olha só, amor proibido. Tudo a ver com quem? Tudo a ver com o nosso escritor de tragédia, William Shakespeare. Por isso que nós vamos fazer o quê? Nós vamos tentar descobrir o nome da crônica que nós vamos fazer a leitura hoje. Para isso, eu vou dar um tempinho para vocês, mas eu vou mostrar uma imagem. Olha a imagem, conhecem isso? Já viram isso em algum lugar? Na TV? Em livros? Já visitaram um lugar assim? E se eu puser ali o nosso Shakespeare? E aí, qual será o nome da crônica que nós vamos ler hoje? Vou dar um tempinho para você fazer isso, pensar, escreva o nome da crônica, escreva mais de um se você conseguir. E eu volto para a gente continuar a aventura. Então, conseguiu pensar a respeito do nome da crônica? O que tem ali? Ah, professor, eu tô achando que é Areia e Shakespeare. Tô pensando que pode ser Shakespeare na areia. Shakespeare na praia? Shakespeare procurando areia? Então, qual foi as dicas que você colocou aí? Eu confesso para vocês que eu fico tão curioso em saber o que vocês pensam a respeito, quais as hipóteses que vocês colocam, que eu quase não me aguento de curiosidade. Mas vamos continuar e a gente já vai descobrir esse nome. Olha lá, o nome da nossa crônica vai ser Shakespeare nas Dunas. Lembram? Nós tínhamos as dunas na imagem e depois nós tínhamos ali o nosso Shakespeare. Shakespeare nas Dunas. Escrito por quem? Escrito por Antônio Prata e publicado nesse livro aqui, chamado Nu de Botas. É uma coletânea de crônicas incrível. Por que eu acho incrível? Sabe o que o autor faz? Ele relembra histórias da infância. Estão lembrados que em uma das nossas aulas a gente falou sobre lembrar, sobre lembranças? Então é claro que hoje trouxe para vocês uma crônica que vai fazer o quê? Lembrar a infância. Mas a infância de quem, professor? A infância do próprio autor. Não é bacana? O Antônio Prata, ele escreve crônicas lembrando das aventuras, né, das coisas que aconteceram com ele na infância. Vamos ler? Vocês acompanham comigo? Então, acompanhem a minha leitura, vão percebendo entonação e a gente vai conversando durante essa leitura. Então, agora que já conhecemos um pouco mais dos escritores, Antônio Prata e William Shakespeare, quais hipóteses você pode levantar a respeito do conteúdo que nós vamos ler? Então, nós vamos fazer a leitura. Mas, claro, como que nós vamos pensar? Por que o professor trouxe William Shakespeare? E agora ele vai fazer a leitura de um outro autor.
O que será que está acontecendo? Vou pedir para você anotar essas suas hipóteses ou mesmo memorizar aí o que você acha que vai acontecer. Dou um tempinho para você fazer isso e eu volto para a gente mergulhar de vez na nossa história. Até já! E então, conseguiram levantar as hipóteses? Estão curiosos para mergulhar de vez nessa leitura dessa crônica, desse autor brasileiro que parece que vai falar sobre Shakespeare? A gente não sabe direito ainda o que está acontecendo, a gente sabe que ele vai lembrar da infância, mas como que isso vai acontecer, né? Afinal, a gente vai conhecer isso agora. Então, acompanhem comigo, vão lendo, vejam a entonação e a gente conversa durante a nossa leitura, ok? Vamos lá. Férias de verão. Minha mãe e meu padrasto alugaram uma casa em Arraial do Cabo para passarmos o mês de janeiro. Na véspera da viagem, arrumaram as malas, fizeram uma grande compra de supermercado e mandaram besuntar o Passat verde musgo, com óleo de mamona. Suposta proteção contra a maresia, que até hoje não sei se era uma particularidade da nossa família ou uma dessas bizarrices comuns no final do século XX. Olha só, a gente já tem aí mais ou menos quando que essa história aconteceu. Quando? No final do século XX. Como passar Coca-Cola na pele antes de tomar sol ou fazer polichinelos nas aulas de educação física. Vocês já ouviram esse tipo de história? Que você podia passar Coca-Cola antes de você tomar sol para você ficar um pouco mais bronzeado? Isso é tão antigo, gente. É bem final do século XX mesmo. Na manhã seguinte, com o porta-malas lotado, a lataria viscosa e os ânimos exaltados, pegamos a estrada. Nossa casa ficava no alto de uma encosta, bem diante do mar. Conseguem visualizar essa casa? No alto de uma encosta, bem diante do mar? Já vão pensando. Vamos entrar nessa história junto com o nosso personagem. Tinha um quintal com pomar atrás e uma varanda na frente, sombreada pela copa de uma amendoeira centenária. Todos os dias acordávamos cedo, tomávamos café da manhã na mesinha, embaixo da amendoeira, e depois de uns 5 minutos, zigue-zagueando pela trilha do morro, chegávamos à praia, com as dunas de areia branca só para nós. Meia dúzia de forasteiros e pescadores. Conseguem imaginar que delícia que deve ser esse lugar? Armávamos o guarda-sol, abríamos as cadeiras e esteiras e ali ficávamos quase até anoitecer.
nas infinitas manhãs, enquanto minha mãe e meu padrasto liam, eu e minhas irmãs nos dedicávamos às típicas atividades de criança na praia. Olha só o que nós temos ali. Então, quais são essas pessoas que estão nessa história? Nós temos quem está contando a história, nós temos esse nosso narrador e personagem, temos também a mãe e o padrasto e mais as irmãs que faziam típicas atividades de criança na praia. Por isso, eu tenho uma pergunta para você. Quais atividades você acredita que as crianças faziam na praia? Vou dar um tempo para você pensar a esse respeito, escrever aí no seu caderno e eu volto para a gente continuar essa aventura. E então, conseguiram pensar aí em quais atividades essas crianças poderiam fazer na praia? Se você fosse uma dessas crianças, que atividade você gostaria de estar fazendo ali na praia para você se divertir? Como será que essas atividades se desenrolavam? Mas os nossos, da nossa história, o que será que eles faziam? Olha lá, nadávamos, rolávamos na areia, chamávamos de fazer croquete. Construíamos castelos, cavávamos buracos, realizávamos autópsias nos baiacus inchados trazidos pelo mar. Olha que interessante essa brincadeira de fazer autópsia nos peixes trazidos pelo mar. Uma brincadeira um pouco estranha para a criança, mas enfim, trata-se das crianças, elas são super criativas nessas horas das brincadeiras. Lá pelas 3, meu padrasto fechava o livro. E aí, quer uma birita? Caminhávamos até uma birosca de pau a pique. Comíamos pastéis, eles bebiam caipirinha e nós, Fanta-uva. Claro, nós estamos falando de crianças. No finzinho da tarde, havia o arrastão. Eu e meu padrasto ajudávamos a puxar a rede. Bem, ele ajudava. Eu só ficava por ali, agarrado à velha corda azul, fingindo que meus pequenos músculos faziam alguma diferença na luta dos homens contra o mar. Então, nós já temos uma ideia de que essa criança ela é bem pequena, porque ele já diz ali pequenos músculos. Então, possivelmente, nós estamos falando de uma infância ali próximo, talvez, dos 7 anos ou menos. Quando a rede chegava, carregada, um borbulhante lago prateado, refletindo os últimos raios de sol, recebíamos 1 ou 2 tainhas por nossa contribuição e íamos para casa às salas. Olha como é bonito a forma que o autor utiliza para dizer sobre os peixes que estão na rede. Ele utiliza o quê? Um borbulhante lago prateado. Então, esse lago prateado ali refletindo as luzes nas escamas do peixe, fazendo com que aquilo fique parecido com um lago prateado. Nosso autor
escolheu umas palavras muito bonitas para transmitir ali a ideia desses peixes na rede. Depois de jantar, eles nos liam alguma história dos irmãos Grimm ou do Monteiro Lobato e capotávamos para acordar cedo no dia seguinte e começar tudo de novo. Olha só, eu trouxe para vocês lembrarem aí, talvez da infância de vocês, algumas obras do Monteiro Lobato e também uma coletânea de contos dos irmãos Grimm. Para vocês lembrarem os contos de fadas dos irmãos Grimm, para vocês conhecerem. Os contos de fadas eu tenho certeza que muitos deles vocês já conhecem. Mas, nosso escritor brasileiro, Monteiro Lobato, também escritor de histórias infantis. Lembram? Passava muito na TV algo bem conhecido chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo. Muita gente participou desta fase, gostava bastante dessas imagens do sítio, dessas histórias que eram contadas. Mas, pior, por mais divertidas que fossem nossas atividades praianas, um mês é muito tempo e era inevitável que em algum momento fôssemos visitados por aquele implacável companheiro da infância, o tédio. Então nós temos a nossa família na praia, ali um mês, as crianças fazendo as mesmas coisas. O que vai acontecer? Ficar ali no tédio. No final de uma manhã, lá pela 3ª semana, cansados do mar, da areia, dos croquetes. Lembram que eles ficavam rolando na areia? Pastéis, picolés e barrigas dos baiacus, nos encanatamos sob o guarda-sol e, emburrados, pusemos em prática a única estratégia que conhecíamos para espantar a infelicidade. Vamos tentar entrar na mente dessas crianças? Se fossem vocês, que estivessem ali, com tédio, já não achava mais graça na areia, já não achava mais graça no mar, já não gostava mais dos pastéis, o que vocês fariam para espantar essa infelicidade? Qual seria a sua atuação? Como que você ia fazer? Será que você ia inventar novas brincadeiras? Ou será que você ia consumir esse tédio e esperar passar ali um mês e depois voltar para casa? Vamos ver o que eles fazem? Olha lá. Azucrinar a vida dos adultos até que eles nos trouxessem alguma solução. Minha mãe propôs que caminhássemos até as pedras, que fizéssemos um castelo. Disse até que poderia ler algo dos irmãos Grimm ou do Monteiro Lobato. Olha só. Mas o tédio, quando assenta as nádegas sobre nossas cabeças, achata toda a circunferência do mundo conhecido. Para escapar de seu adiposo domínio, só encontrando alguma atividade inédita em mares nunca dantes navegados. Conhecendo intuitivamente o antídoto, minha meia-irmã bateu os olhos no livro que seu pai tentava ler e perguntou o que era. E ele respondeu: Romeu e Julieta. Ele disse, e não deixamos mais continuar a leitura. Sobre o que é? Por que eles não podiam casar? Onde fica Verona? Dá para chegar de carro? E de barco? Para que lado? É antes ou depois da África? Simplificando um pouco a linguagem, meu padrasto nos resumiu o começo da história. Curiosidade de criança é uma coisa tão incrível, porque eles começam já a entrar na história e fazer ali o quê? Fazer comparações com aquilo que eles conhecem. Será que Verona é antes ou depois da África? Possivelmente eles já têm uma visão de onde fica essa África. As famílias rivais, a festa fantasia, o filho do Montecchio, a jovem Capuleto, o amor proibido. Olha só, lembram lá do início da nossa aula, o amor proibido? Tá aí o tema dessa obra Romeu e Julieta. Em 5 minutos, após mais de 1 hora de lamúrias, havíamos ficado quietos e atentos. Parece que as crianças se interessavam pela história.
Não sei se instigado por nosso interesse ou simplesmente temeroso de que voltássemos ao tédio profundo, meu padrasto resolveu abandonar a versão resumida e começou o livro pelo começo, inserindo aqui e ali algumas notas de rodapé para explicar a história, claro. Daquele dia em diante, quando voltávamos da birita, entupidos de fantaúva e pastel, sentávamos nas esteiras e até o sol se pôr, ouvíamos a continuação da história. Mais tarde, ao nos deitarmos na cama, não queríamos saber de feijões encantados ou das reinações de Narizinho. Feijões encantados. Você conhece uma história que possui feijões encantados? Qual é essa história que você lembra aí que tem os feijões encantados? Uma curiosidade para vocês. A história O João e o Pé de Feijão é um conto de fadas em inglês, escrita por Benjamin Tabbert e publicada em 1807, olha que antiga. Tornou-se popularizada em 1890 por Joseph Jacobs. Então, curiosidade para vocês, mas continuamos a nossa história. Só nos interessava o futuro do casal. Hoje, acho que entendo o porquê do nosso interesse por Romeu e Julieta. Filhos de pais recém-separados, não nos eram nada distantes, perdidas no século XVI. Situações como amor impossível, relações inconciliáveis, a casa dos Montecchio e a casa dos Capuleto. Por mais civilizados que tivessem sido os divórcios do meu pai e da minha mãe, do meu padrasto e de sua ex-mulher, em algum lugar devíamos nos solidarizar com dois jovens cujas vidas eram afetadas. Olha a aproximação da história com a vida deles. Pelas rixas de seus antecessores. Ou talvez nem precisássemos ir tão longe. Afinal, o que é a infância senão uma sequência de desejos cerceados pelos adultos? Os dias foram se passando e nós fomos ficando cada vez mais ligados ao livro. Para alongar a narrativa, minha mãe e meu padrasto se aprofundavam em detalhes. Descreviam roupas e cenários, cantarolavam as músicas dos bailes, assoviavam os pios dos passarinhos, inventavam comidas, animais e plantas da floresta. Embora percebêssemos a artimanha e reclamássemos às vezes, "Pula, pula, isso sobre!" Eu dizia, eles conseguiram levar Romeu e Julieta e as três crianças firmes e fortes até o fim das férias. No penúltimo entardecer, subimos para casa com o coração na boca. O mundo tramava contra o amor proibido. Romeu havia sido obrigado a fugir para Mantua. Julieta estava prometida a Paris. Mas o plano do Frei Lourenço era excelente. Daria à moça um falso veneno que a faria parecer morta. Romeu a encontraria no jazigo dos Capuleto, a acordaria do sono profundo. Fugiriam para longe de Verona. Arraial do Cabo? Talvez. E seriam felizes para sempre. Será que é assim a nossa história? Olha só, não era assim, afinal, que terminavam as histórias? Lembrando que as crianças estão acostumadas a quê? A ler aquelas histórias infantis, dos contos de fadas, que levam a uma ideia de final feliz. Então, eles estão habituados a essa leitura. Mas Romeu e Julieta veio ali para fazer o quê? Estremecer aquilo que eles já conheciam. Eis o que se perguntavam meu padrasto e minha mãe, vez após outra. Naquela insone noite de verão. Como sair da arapuca em que haviam se colocado? Pense comigo. Por que o autor afirma que a mãe e o padrasto armaram uma arapuca? Né? A arapuca significa uma armadilha. Vou dar um tempinho para você refletir a esse respeito, pensar nesse motivo do porquê estaria ali em uma armadilha e eu volto para a gente continuar.
Então, pensaram a esse respeito? O que será que teria acontecido? Que armaram ali uma arapuca? Que lugar é esse? Que armadilha é essa? Que eles entraram, de repente, só por conta dessa história? Olha só, deveriam profanar Shakespeare, censurando o final, fazendo talvez com que a carta de Julieta chegasse a Romeu via pombo-correio, em vez de viajar no bolso de um emissário? Cometeriam um hediondo anacronismo colocando ao lado da sepultura um providencial orelhão, cujo toque, no momento em que Romeu erguesse a adaga, mudaria os rumos da história? Ou o correto seria seguirem fiéis ao enredo? Shakespeare é Shakespeare. A arte está acima de tudo. Não se pode esconder a verdade das crianças. Estão lembrados que nós falávamos do Shakespeare, que Shakespeare é um dos maiores autores mundiais? Está aí, confirmando para vocês, o nosso próprio autor, o nosso Antônio Prata, dizendo: Shakespeare é Shakespeare. E no fim das contas, elas sairiam fortalecidas das experiências? Lembrem-se, era o início dos anos 80. Maio de 68 estava mais próximo de nós que a obrigatoriedade de cadeirinha para bebês no banco de trás dos carros. A discussão, portanto, sobre o que seria mais danoso às crianças, a violência da história ou da mentira, entrou noite adentro, escorando-se em Harold Bloom, Paulo Freire, Bakhtin, Piaget, Nietzsche, Freud e sabe-se lá mais quem. Vamos ampliar um pouquinho o nosso conhecimento? Que eu citei alguns nomes para vocês. Harold Bloom, Paulo Freire, Bakhtin, Piaget, Nietzsche e Freud são estudiosos das áreas da literatura, educação, linguagens e filosofia. Esses autores escrevem textos não literários. Professor, eu não entendi isso. Pode explicar de novo? Posso. Olha só, texto não literário são aqueles textos que a gente utiliza para a gente estudar, para a gente conhecer alguma coisa. Esses autores, por exemplo, escrevem esses não literários, que é para estudo mesmo. Mas você encontra, por exemplo, um texto não literário quando você lê um jornal. Um jornal tem ali textos que não são literários, então você tem uma notícia. Uma notícia é um texto não literário, diferente desse que nós estamos lendo. Esse texto, ele é literário, ele traz as características de um texto literário. Nesse caso da crônica, nós temos aí o quê? Uma história sendo contada, poucos personagens, e tudo acontece muito rápido e traz também esse toque de humor. Lembra que nós falamos sobre isso, da questão da crônica? Então, fica aí o nosso ampliando conhecimento e pense, o que poderia ter levado os responsáveis a buscarem ajudas nos textos não literários para chegar a uma conclusão do que fazer? Lembra? Eles estão lá decidindo se eles vão mentir para as crianças ou se eles vão contar a verdade, a história real ali do nosso livro, do Romeu e Julieta, a tragédia que acontece. Então, por que será que eles foram em busca desses autores? Lembram? Linguagens, educação, filosofia. Vou dar um tempinho para você pensar a esse respeito e eu volto para a gente continuar.
Então, pensaram no porquê que eles foram em busca desses autores de textos não literários para tentar ali chegar a essa conclusão? Porque, afinal, eles estão falando de crianças, né? Será que o fim da história da obra Romeu e Julieta, como realmente acontece ali quando Shakespeare escreveu, será que isso faria bem para a criança? O que seria pior? Mentir o final? Né? Que o nosso autor traz a violência da mentira ou a violência do texto. Então, acreditamos que os pais fizeram isso para quê? Para saber como agir nessas situações. Talvez conseguir, né, de uma forma, chegar à verdade da história, mas de uma forma que pudesse não traumatizar as crianças. Mas vamos saber o que é que aconteceu? Já estava amanhecendo quando chegaram a uma conclusão. Pela última vez, tomamos café sob a amendoeira, descemos a trilha até a praia, cruzamos as dunas, armamos acampamento. Lá pelas 3, como acontecia todos os dias, depois da birita, como de costume, sentamos em volta dos dois, prontos para ouvir o aguardado final de Romeu e Julieta. E agora? O que você acha que aconteceu? Pense que os pais estavam decidindo, né? Conta a verdade ou vão inventar uma outra história? Será que foi contada a verdade sobre o final da história ou inventaram um outro final? Se fosse para você mudar o final, como você faria isso? Que final você daria? Você conhece a história do Romeu e Julieta? Ah, professor, mas eu não conheço. Não tem problema. Lembre-se, nós estamos falando de amor proibido, famílias rivais. Como que você acha que esse final poderia acontecer? Eu vou dar um tempo para você fazer isso. Escreva no seu caderno, coloque a sua criatividade ali. Escreva quantas linhas você achar que deve ter. Exerça a sua criatividade, busque conhecimentos que você tem de fora, de livros que você leu, de filmes que você viu, coloque tudo isso no papel e eu já volto para a gente continuar a nossa história.
Então, pensou aí qual seria a sua atitude? Se você contaria a verdade? Se você mudaria o final? E como ficaria esse final? Confesso para vocês que eu fico tão curioso para saber como é a criatividade de vocês. Gostaria que vocês me contassem como que isso acontece. Será que eles vão ficar juntos? Será que foi isso que você colocou aí no caderno? Ah, eu acho que eles vão ficar juntos. Será que eles vão se separar? Será que eles virariam amantes? Olha a quantidade de possibilidades que nós temos ali para colocar no final. Mas, por falar em final, vamos saber como que a nossa história vai terminar. Não lembro quem contou, se minha mãe ou meu padrasto. Lembro de um frio polar no estômago, de um clarão no céu, do mundo revolto com as entranhas de um baiacu. Minha irmã mais nova perguntava lívida, ainda sem acreditar. Mãe, o que é a adaga? Minha meia-irmã caminhava a esmo. Não! Oh, não! Julieta, não! Os adultos atrás, atarantados como vaqueiros no estouro da boiada. Mas olha, as famílias fizeram as pazes. Olha, é só uma história de mentirinha. Quem aí quer um picolé? Olha as estratégias dos pais para esquecer ali o trauma causado. Mortos! Mortos! Gritávamos rolando pelas dunas, areia grudando no rosto, pequenos e trágicos croquetes pranteando o casal de Verona, que morria junto ao último sol daquele verão. E aí, gostaram da história? Ficaram curiosos em ler a história completa de Romeu e Julieta? Gostaram? Lembram? Se você não leu a história do Romeu e Julieta, ficou curioso em conhecer? Conseguiram pensar em como essas crianças, viram esse final da história? E é claro que dizendo ali pelo desespero das crianças, a gente sabe que os pais optaram, obviamente, por ler o texto completo, relatando ali aquilo que realmente aconteceu. Lembra que lá no início, vocês fizeram um levantamento de algumas hipóteses? E aí, se confirmou? Ou foi totalmente diferente aquilo que você escreveu? Seja como for, agradeço. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e eu volto para continuar contando outras histórias em outro dia. Até mais!